meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu amigo, minha amiga, que prazer ter você aqui conosco no nosso culto nesta noite, quando celebramos o nome do Senhor, nesse domingo maravilhoso. A graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nossa igreja está em campanha SOS Cesta do Amor. Nesse último final de semana, 35 cestas básicas foram distribuídas. E nós queremos distribuir mais. Quero agradecer aqueles que já têm contribuído e desafiar você a se unir a nós nesta campanha. Você pode doar alimentos não perecíveis, higienes de material de limpeza, e você pode também ofertar através da conta que aparece aí embaixo, e assim você vai nos ajudar a amenizar o sofrimento de famílias que nesse tempo estão passando muita dificuldade. Também estamos estudando a Palavra de Deus através dos pequenos grupos multiplicadores toda semana. Se você ainda não se uniu a nós em um PGM, procure a nossa coordenadora, ela vai te orientar como você faz para participar de um PGM e ser abençoado na multiplicação de discípulos. A nossa escola bíblica discipuladora acontece dominicalmente e você não deve ficar de fora. As classes estão funcionando de forma online, os professores têm disponibilizado as lições e os nossos pequeninos têm sido alvo de ministração do ensino da Palavra de Deus. Aliás, em cada culto dominical pela manhã, ao final do culto, tem a história das crianças, uma programação toda voltada para as crianças. E o material didático é enviado para os professores e eles repassam para os alunos. Pai, se você não está recebendo esse material, faça o contato com o professor da criança, ele vai encaminhar para você poder trabalhar a educação cristã de seus filhos em casa. A sua participação é muito importante. E aí, vocês têm gostado dessa programação das crianças? Hoje nós começamos, uma nova série de estudos, Transforme-se, Encontros Transformadores com Jesus. E você, por certo, gostou. Eu sou adulto, estou curtindo, espero que você também esteja gostando, ok? Nós temos orado 3 vezes por semana, como igreja, no mover de oração em favor do nosso Brasil, às 6 horas, às 13 horas e às 21 horas. Una-se a nós nesse mover de oração. E por falar em oração, ao final deste culto, teremos uma live de oração, ok? Preste bem atenção. No próximo domingo, no culto das 18 horas, prepare um pedaço de pão, um cálicezinho com suco de uva e vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Celebração da ceia do Senhor no próximo domingo às 18 horas. Prepare-se e vamos nos unir nesse momento de celebração. Que Deus seja adorado através da sua vida. Agora eu quero pedir a Deus a bênção sobre a sua vida e também para o culto que estamos ministrando. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado por esse domingo, por esse culto, quando vamos aprender mais sobre a obra missionária e sobre o desafio de missões estaduais. Peço, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito conduza cada ato desta celebração. Peço também que Tu abençoes esta vida que ora comigo agora. Os dias são difíceis, tempos adversos, muita coisa diferente, mas uma coisa não muda. O Senhor é o mesmo Deus presente em nós, que cuida de nós, que nos toma pelo braço e cuida de cada um de nós como bom pastor. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua presença, pela Tua direção, pela Tua provisão. E peço, vai agora ao encontro desta vida, e se porventura ele está enfrentando alguma luta, alguma adversidade, que Tu possas falar ao seu coração: meu filho, não te deixarei, nem te desampararei. Muito obrigado por esse tempo e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Neste domingo de missões estaduais, acompanhemos os demais momentos deste culto sob a condução do pastor Robson e a sua vida será grandemente abençoada. Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor nesta noite, esse tempo especial quando nós celebramos o Dia de Missões Estaduais, com o tema Eu Creio, um tema desafiador para um tempo desafiador. Mas a Igreja de Jesus, ela sempre marchou em meio aos desafios e ela avançou e proclamou o Evangelho a todas as pessoas em meio a esses desafios. Nesse tempo não será diferente, que você possa estar em espírito de adoração, em espírito de oração, também glorificando e exaltando o Senhor nesta noite. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos adorá-lo agora neste momento.
Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move e atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. Mais uma vez, boa noite. É uma alegria estar com os amados irmãos nessa noite para compartilhar da palavra de Deus nesse dia onde nós estamos a celebrar a nossa campanha de missões estaduais e Deus tem falado fortemente aos nossos corações. Louvamos a Deus pelo culto da manhã, pela mensagem que Deus ministrou aos nossos corações e acreditamos que nessa noite não vai ser diferente, porque nós vamos estar cheios e da presença do nosso Deus, e nós estamos ansiando e desejando que Deus fale aos nossos corações e fale de forma especial aos nossos corações. Vamos estar falando do tema da nossa campanha, que é Eu Creio, e o falaremos baseado no texto de Marcos, capítulo de número 9, nos versículos de 22 ao 24. Vamos ler então o texto da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí e vamos ler
essa porção da palavra de Deus. O texto diz assim para nós nesta noite, Deus falando aos nossos corações. E ele diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. Que Deus então aplique esta palavra aos nossos corações, que seu Santo Espírito ministre poderosamente nas nossas vidas nesta noite, por meio da palavra lida aqui neste momento. Meus queridos, quantas vezes dizemos que cremos e confiamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Muitas vezes nós falamos e expressamos que cremos que Deus pode todas as coisas e que Deus é poderoso, mas mantemos uma pontinha de incredulidade. O tema dessa campanha, eu creio, é um tema desafiador. E por isso, podemos pensar e até colocar uma indagação. Qual tem sido o nosso nível de fé ao nos aproximarmos de Cristo? Tem sido uma fé absoluta ou uma fé parcial, uma fé condicional? O texto que nós lemos nos desafia a uma fé incondicional, a uma fé absoluta, sem duvidar. O homem, o pai do menino, diz: Senhor, me ajuda. E nós devemos pedir ajuda ao Senhor se em algum momento, ao nos dirigirmos a Ele, ainda há um misto de dúvida, há um misto de incredulidade nos nossos corações. Eu creio que Ele pode. Que Ele pode o quê? Ele pode isso, Ele pode isso, mas aquilo não, acho que aquilo nem tão assim. Às vezes nós entendemos assim, às vezes melhor ainda, nós nos comportamos dessa forma. Como se Cristo pudesse isso, pudesse aquilo, mas aquilo ali Ele não pode. Quer um exemplo? A salvação. O Senhor pode salvar aquela pessoa porque ela tem determinadas características, mas aquela outra, por ela apresentar outras características, eu não acho tão assim. Eu às vezes até não expresso, mas a minha atitude, o meu comportamento demonstram que eu não creio que Deus pode salvar também aquela pessoa. Às vezes o eu creio que Ele pode é limitante. Eu estabeleço parâmetros para o agir de Deus. Quero aqui contar uma história que eu ouvi um tempo atrás. Um pastor bem conhecido nosso foi fazer uma visita a uma de suas ovelhas. E quando lá chegou na residência desta ovelha, ela o recebeu juntamente com seu esposo. Ele entrou, sentou no sofá e começaram a dialogar. Ela então, em um determinado momento, disse: pastor, eu vou aqui fazer aquele cafezinho, um suco aqui, para nós tomarmos enquanto continuamos a dialogar. Muito bem, quando ela retornou, o pastor estava evangelizando o seu esposo. Ela olha então para o pastor e diz assim: olha pastor, isso daí não tem mais jeito, porque todo dia eu falo de Jesus, mas ele não se converte. Às vezes a nossa atitude é essa, de não crer que Deus pode salvar aquela pessoa, de que Deus pode fazer muito mais do que o que nós estamos pedindo ou pensando. Esqueço que Ele pode todas as coisas, porque Ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Às vezes eu me esqueço disso. Toda a autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra. Por isso eu creio que Ele pode. Como diz lá Mateus capítulo 28, no versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Palavras de Jesus, que toda a autoridade lhe foi dada. Por isso eu creio que Ele pode. Ele tem o poder. Eu creio que Ele pode, e verdadeiramente Ele pode. Ele pode libertar o endemoniado, como está lá em Mateus capítulo de número 8, no versículo 32.
Disse-lhe Jesus: ide. Então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. A uma palavra do Senhor, os demônios saíram daquele homem. Por isso eu creio no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que Ele pode, e verdadeiramente Ele pode, acalmar a tempestade. Eu creio. O texto de Marcos 4:39, palavra do Senhor, diz assim: e ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e cessou o vento, e fez-se grande bonança. Meu querido, minha querida, creia. Se você está passando por uma tempestade, está enfrentando um grande obstáculo, o Senhor pode aquietar essa tempestade. O Senhor pode te socorrer. Basta que você creia. Creia. Eu creio que Ele pode, e verdadeiramente Ele pode ressuscitar o morto. O texto de Lucas, capítulo 7, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim para nós nesta noite: o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Glória a Deus! Aleluia! Jesus ressuscita os mortos. Esse texto que eu acabei de ler aqui fala do texto do filho da viúva de Naim. O menino estava já no esquife, no caixão, e estava sendo levado para ser sepultado. Jesus estava chegando na cidade. Podemos pensar aqui, meus queridos, a morte estava saindo, mas a vida estava chegando. Jesus é a vida que chega para dar esperança. Jesus é a esperança para o campo baiano. Jesus é a esperança para a sua família. Eu creio, Jesus é a esperança para aqueles que não têm esperança, para aqueles que estão desesperados. Por isso creia, confie no Senhor. Jesus salva o homem do sertão. Jesus salva o homem encarcerado. Jesus salva o ribeirinho. Jesus salva o refugiado. Porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso creia, confie no Senhor. O meu crer, o seu crer não pode ser limitante, meus queridos. Quando digo eu creio em Cristo Jesus, não há espaço para a incredulidade. Não há espaço. Se algum momento passar qualquer resquício da incredulidade, clame ao Senhor. Busque ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, tire de mim esta incredulidade. Essa foi a reação daquele homem. Mas ele disse: eu creio. Age, Senhor, em mim, tira essa incredulidade que está no meu coração. Incredulidade é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim para nós nesta noite: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia em Cristo Jesus, creia que Ele pode todas as coisas, creia nas promessas do Senhor para a sua vida, promessas estas que nunca falharam e jamais falharão. Porque aquele que nos dá a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Deus não falha em seus propósitos. Talvez nesse momento você esteja passando de dificuldade, tribularidade, o Senhor esteja trabalhando algo em você que seja necessário trabalhar. Mas continue crendo em Cristo Jesus. A incredulidade se manifesta quando o eu quer tomar o lugar daquele que pode todas as coisas. É isso que a incredulidade quer fazer. Ela quer tomar corpo nas nossas vidas e quer substituir, quer tomar lugar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue crendo naquele que pode todas as coisas, porque a incredulidade ela quer tomar corpo nas nossas vidas, quer tomar o lugar que é do Senhor, que é o nosso coração e a nossa mente. Por isso, creia em Cristo Jesus. Eu creio que Deus move as situações. Ele é soberano.
sobre todas as coisas. Lembra da história dos 4 leprosos? Está lá em 2 Reis, capítulo de número 7, vamos ler os versículos 3, 5 e o 9. O versículo 3 diz assim: ora, 4 leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui, até morrermos? Versículo 5. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Versículo 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Meus queridos, esses leprosos estavam temerosos de ir para o acampamento assírio, mas Deus operou de forma extraordinária. Deus interviu de forma extraordinária, de tal maneira que o exército assírio que estava acampado ouviu, o sonido, de trombetas, e eles então partiram do acampamento, deixando o caminho livre para esses 4 leprosos. Esses 4 leprosos então adentram o acampamento, encontram os alimentos, mas eles não se contentaram apenas para si mesmos. É isso, meus queridos, quando a bênção do Senhor recai sobre as nossas vidas, nós precisamos compartilhar essas bênçãos com outras pessoas. Por isso eu creio que você que está sendo ministrado nesta noite, você vai compartilhar esta boa palavra com outras pessoas. Por isso eu creio em ministrar a palavra de Deus para a sua vida. Lembram também do caso do eunuco? Aquele que estava vindo do templo de adoração? O Senhor então envia Filipe a se encontrar com este homem e falar de Jesus Cristo para que este homem recebesse a salvação em Cristo Jesus. É isso que Deus faz. Deus muda as situações, Deus move as situações para abençoar os seus escolhidos. Deus move as situações, meus queridos, para te abençoar. E eu creio nisso. Eu creio que Deus está movendo situações para abençoar a sua vida, para que você abençoe outras vidas. Por isso eu creio que Deus direcionou diversas situações em nossas vidas. Lembra da sua conversão? Como Deus usou alguém, Deus moveu alguém para chegar até você e ministrar uma palavra de salvação para a sua vida. Deus também em algum momento te moveu a ministrar a palavra, a pregar o evangelho para que outra pessoa fosse salva. Deus mudando as situações. Deus muda as situações. Quantos livramentos Deus nos concede, meus queridos. Quantos livramentos. Às vezes nós nem sabemos, mas Deus está agindo a nosso favor. É Deus mudando as situações, Deus tirando alguém do nosso caminho que iria nos fazer mal. Quantos livramentos? Eu sei que você está lembrando aí talvez de algum, quando Deus operou um livramento na sua vida. Eu poderia aqui citar vários deles, quando Deus então me livrou da morte. Um acidente de carro, talvez um atropelamento a um animal na estrada, dirigindo por esta Bahia. Eu vi a mão de Deus agindo sobre a minha vida. Deus já operou muito na minha vida e através da minha vida, como também na sua vida e através da sua vida. Eu creio pela fé que Deus está escrevendo um novo capítulo na tua história. Eu vou repetir. Eu creio pela fé que Deus está escrevendo um novo capítulo na tua história. Um capítulo especial. Um capítulo em que você vai ver constantemente a manifestação da graça e do amor de Cristo Jesus para a sua vida. Eu creio. Eu creio pela fé que Deus está escrevendo um novo tempo na obra missionária na Bahia. Deus está dando sabedoria ao seu povo para usar tecnologia para abençoar os campos baianos, as cidades do nosso estado. Essa semana que passou eu estava olhando, eu gosto às vezes de olhar o mapa do nosso estado para ver cidades por onde eu já passei e aquelas ainda que eu ainda desejo um dia visitá-las. Meus queridos, tem uns lugares lá na fronteira,
lugares tão distantes. Eu estava, por exemplo, vendo a cidade de Pilão Arcado, onde eu estive lá num certo tempo, fazendo a obra missionária, o impacto evangelístico. Que viagem aquela, meus irmãos, longe, Pilão Arcado. Meus queridos, o desafio está diante de nós. Mas eu creio que Deus nesse tempo vai dar sabedoria ao seu povo, aos líderes, para usar os meios de comunicação e alcançar outras vidas que estão tão distantes. Eu creio. Esse tempo de pandemia não vai ser barreira para nós anunciarmos o Evangelho. Não é e não será. Porque nada pode deter a igreja de Jesus Cristo. Porque quem coordena e dirige a igreja de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Eu creio. E por isso eu estou lhe dizendo aqui nesta noite. Eu creio pela fé que Deus está escrevendo um novo tempo na vida da Igreja Batista da Pituba. A Igreja Batista da Pituba está vivenciando um tempo muito especial. Um tempo de oração. Nós estamos orando constantemente em intercessão. Nós estamos orando, nós estamos perseverando em oração. Nós estamos crendo mais no poder da oração. Por isso eu creio, meus queridos, que Deus está agindo na nossa igreja. Nós estamos orando mais. Nós estamos praticando mais a evangelização discipuladora. O cuidar um dos outros. O nos preocuparmos uns com os outros. Andarmos lado a lado. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio também, meus queridos, que nós estamos sendo despertados a plantar novas igrejas. A avançar na obra missionária, em cidades que ainda, em distritos, em lugarejos que ainda não tem uma igreja de Jesus Cristo. Aqui na nossa cidade há bairros que não tem, não vou dizer nem trabalho batista, mas não tem igrejas plantadas nesses bairros. Então nós precisamos plantar novas igrejas. As nossas lideranças estão sendo cada vez mais trabalhadas, aperfeiçoadas. É tempo de formação de liderança. E nós louvamos a Deus porque temos passado por essa formação. Nós temos sido condicionados para melhor desenvolver a obra do Senhor. Mas, queridos, a nossa igreja, ela também tem feito e tem praticado a compaixão e graça. Tem sido um tempo especial, um tempo maravilhoso de compartilhar com aqueles que tanto necessitam. Então eu conclamo você também, se você não está engajado ainda em oração, em evangelizar alguém, em desejar plantar uma outra igreja em outro lugar, a formar líderes, ou então está sendo formado, forjado pelo Espírito Santo de Deus, para assim você estar capacitado e que cada vez mais, se é que você já não está, para anunciar o Evangelho a outra pessoa, a exercitar compaixão e graça. Participe, não fique de fora. Eu criei na missão da Igreja Batista da Pituba desde que eu me converti, meus queridos. Quando eu me converti, em 96, eu criei e cheguei na igreja e passei a crer na missão que Deus tinha dado à Igreja Batista da Pituba. Igreja essa que tinha sido organizada em 1985, fruto da visão missionária. Alguém que viu o bairro da Pituba e desejou plantar uma igreja nessa localidade. É a visão. Nós temos o DNA missionário. Nós não podemos parar. Meus queridos, foi essa visão missionária que eu quero citar dois exemplos aqui. Foi essa visão missionária que Deus deu à Igreja Batista da Pituba. Que nós jamais vamos perder esta visão, porque ela foi dada pelo Senhor e nós absorvemos esse legado. Nós absorvemos e introjetamos no nosso viver diário fazer missões. Foi que Deus me leva, meus queridos, e nos levou vários irmãos aqui. Se o irmão Fernandão estiver ouvindo a mensagem, ele vai lembrar. Uma irmã, lá na cidade de Xorroxó, uma irmã chamada Selma. Ela mora, meus irmãos, no centro da Caatinga, porque Xorroxó é no extremo norte, quase na divisa com Pernambuco. Meus queridos, eu já disse isso outras vezes e vou repetir novamente.
Eu já fui na casa de Selma mais de 10 vezes, mas eu nunca acerto ir na casa de Selma, porque é lá no centro da Caatinga. E a gente, para chegar lá, tem que ir trilhando o caminho dos bodes e das cabras para chegar lá na casa de Selma. E aí eu fico pensando, meus irmãos, como a igreja da Pituba chegou lá. Só uma igreja que tem a visão missionária, uma igreja que crê no ID de Jesus. Por isso creia. Eu me lembro também a minha primeira ovelha que eu batizei, uma irmã chamada Anaildes, num lugarejozinho lá na cidade de Macururé, chamada Riacho dos Caldeirões. Lugar lá tão afastado, lá dentro do sertão. É a visão missionária que Deus deu à sua igreja, a Igreja Batista da Pituba. E eu louvo a Deus, porque cada um dos irmãos tem entendido essa missão recebida. Eu creio, meus queridos, é uma resposta pessoal. A missão que Deus nos dá, o privilégio de sermos cooperadores do reino. Eu creio no Evangelho, no poder de Deus que é para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Evangelho, como Paulo diz, falando aos romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio na pregação da palavra. E é essa palavra que nós devemos semear o coração do nosso próximo. Quando eu digo eu creio, o poder da fé se materializa. Basta uma palavra, com fé, crendo. E eu gosto muito desse texto, de Lucas capítulo 7, no verso 7, a parte B, e o versículo 9. Vamos ler. O texto diz assim: dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Diz apenas uma palavra. Isso é fé, é crer. No verso 9, Jesus diz assim: Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Isso é fé. Uma fé sem mistura. Uma fé onde a incredulidade não tem lugar. Creia na palavra do Senhor. Creia naquilo que Deus está falando para você nesta noite. Quando eu articulo e digo eu creio, a humildade é manifestada. A dependência se manifesta e o orgulho se curva diante da fé naquele que pode todas as coisas. É isso. O orgulho se curva diante da fé naquele que pode todas as coisas. Eu quero concluir, meus queridos, dizendo para os amados irmãos, e não só dizendo, eu quero que você repita aí onde você está, para a glória e louvor do nome de Jesus. Diga crendo, com firmeza no seu coração. Eu daqui e você daí. Vamos lá? Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu creio que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu creio que Ele concedeu uma missão à igreja. Vão e façam discípulos. Eu sou esta igreja. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Eu tenho um convite especial para você. No próximo domingo, às 18 horas, prepare um cálice com suco de uva e um pedaço de pão e vamos nos unir na celebração da Ceia do Senhor online. Vamos rememorar o sacrifício de Jesus na cruz por nós como prova do amor de Deus. Lembre-se, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. É tempo de celebração. Conto com a sua participação.
Sim, eu creio que os grandes desafios missionários que estão diante de nós no nosso dia a dia não podem nos parar diante de tão grande obra que há nas nossas mãos para realizarmos. O nosso Deus nos fará prosperar e avançar na obra missionária. Por isso eu creio que as dificuldades, os obstáculos que se apresentam na nossa caminhada missionária não nos farão parar de fazer a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos responder sim, eu creio, e avançar na obra missionária. E esse envolvimento pode ser de diversas formas. Pode ser através de uma campanha de oração, nos comprometermos a orar pelo campo a ser alcançado, orar por aqueles campos que já foram alcançados, orar pelos missionários, orar pelos novos convertidos. Então são várias formas. Eu também posso ir ao campo missionário. Nesse tempo, talvez você não consiga se deslocar para um campo missionário, mas você pode ir a um campo missionário através de uma live, através de uma ligação, através de uma mensagem ao missionário. Mas você também pode contribuir na obra missionária através das suas ofertas, através dos seus dízimos, através daquele recurso que Deus tem te dado para administrar. E você que vai ofertar, você pode usar as contas da igreja que aparece aí no seu vídeo. E cada oferta depositada vai ser destinada para a obra missionária. Após fazer a sua oferta missionária, que pode ser através do depósito ou transferência bancária, você envia esses comprovantes para a tesouraria da igreja para que possamos reconhecê-la como uma oferta para a obra missionária. Você também pode entregar a sua oferta missionária lá na igreja, no gasofilácio. A igreja está aberta no horário comercial de segunda a sexta. Então você pode também se dirigir à igreja para colocar a sua oferta lá no gasofilácio. Então, meus queridos, o tempo é esse, o tempo é de avançar, o tempo é de doar-se para a obra missionária e que o Senhor continue a nos usar como instrumento de bênçãos para abençoar outras vidas. Eu creio que esta campanha vai ser marcante na sua vida e na vida do povo baiano, porque vai ser uma campanha de fé, de determinação. Por isso eu digo, eu creio que Deus fará grandes coisas na minha vida, na sua vida e na vida do povo baiano. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por esse tempo de celebração. Queremos, ó Deus, te agradecer por sermos usados pelo Senhor para abençoar outras vidas, Pai. Continua, Deus, abençoando a tua igreja, continua fortalecendo a tua igreja, continua, Senhor, trabalhando no coração dos irmãos para que sejam e continuem sendo generosos na doação, na oferta para a obra missionária, Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra ministrada, te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nós haveremos, ó Deus, em todo o tempo, louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, convosco esteja e convosco permaneça, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus.